Shalom Aleichem, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal LS Podcast. Você já se perguntou por que temos que orar? Por que devemos orar? Por que temos que clamar a Deus? Essa é uma pergunta que muitos, às vezes, não se fazem a si próprios, né? Por que você tem que orar? Por que você tem que buscar a Deus? A resposta mais exata está na Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 6, versículo 7, diz assim, Jesus falando aos discípulos que perguntaram para ele também, fizeram essa mesma pergunta, né? Como devemos orar? E Jesus respondeu, tu, porém, quando entrares no teu quarto, fecha a porta, orares a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E aqui que está o grande segredo. A oração não é um monólogo. Você não está falando sozinho, você está falando com Deus. E falando com Deus, Ele vai te ouvir. E como é que se fala com Deus? Existe alguma regra? Não. A regra, na verdade, não existe. Existe a orientação de você falar o que você sente, o que realmente você sente no seu coração. Ou seja, você usar a sua verdade, falar o que realmente você está sentindo no seu coração naquele momento, se deleitar a Deus, você colocar todo o seu coração a Deus e falar tudo o que você está sentindo, não só o que você precisa. Porque Jesus ensina a oração do Pai Nosso aí aos discípulos, deixando bem claro que é importante na oração não apenas pedir, mas agradecer. Pai nosso está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E ele segue ensinando os discípulos a orar. Esse molde de oração não é para ficar nessa oração, mas é um caminho, é um esqueleto criado, é uma base criada, mostrada por Jesus como deve ser a oração. A oração tem que ter pedido de arrependimento, a oração tem que ter agradecimento e a oração tem que ter um empenho em saber que Deus está no céu, nós estamos aqui na terra. Nós somos sujeitos ao erro, nós somos sujeitos ao pecado. E Deus não. Deus é perfeito. Ele é soberano. E Ele quer que nós oremos a Ele, buscamos a Ele. Mas buscamos com o nosso coração empenhado. Ele quer de você e de mim a sinceridade. Devemos orar como orou Ana, na verdade, mãe de Samuel, que é também uma grande serva do Senhor, que orou. E com o seu gemido inexprimível, a sua oração foi tão forte que o sacerdote achou que ela estava embriagada e ela se entregou, se derramou diante de Deus e a sua oração foi tão forte que Deus usou o profeta e entregou para ela a vitória. Era um filho que ela precisava e Deus entregou Samuel na mão dela, né? Que maravilha! Esse tipo de oração que Deus se agrada, aquela oração quebrantada, quando você quebranta o seu coração a Deus. É isso que Deus quer de nós, que é um coração reto diante da presença dEle, clamando, pedindo, se humilhando. É isso que Deus quer de nós. E que você, meu amigo, meu irmão, você que está aí do outro lado aí, seja um verdadeiro parceiro de Deus. Como? Orando. Seja um verdadeiro confidente de Deus. Deus quer isso. Deus quer que você se aproxime dEle na oração. Na oração, Ele quer te ver ali orando. Na madrugada, ou quando você vai dormir, enfim, não importa. Não existe horário específico para orar. Existe vontade de buscar a Deus. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha fazer como fez na vida dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas. Que você esteja empenhado em continuar orando. Orando como orou aquela viúva, né, que ela ficou orando e buscando, oração e persistência, até que o juiz fez justiça na causa dela. Assim tem que ser a nossa vida. Persistência na oração, na busca pela presença e a graça de Deus. Que Deus venha te abençoar grandemente. Que Deus venha derramar sua bênção dele sobre sua vida. Então temos N motivo para estar orando. N motivo para estar buscando o Senhor. E o maior de todos é saber que nós não estamos falando sozinhos. Não estamos falando em quatro paredes e não falando para esse microfone, não. Quando você ora, você está realmente falando com Deus. Você ora e a resposta sempre vem. Às vezes não vem como nós esperamos, mas a resposta vem. E a resposta ela é maravilhosa, porque Deus, até no seu silêncio, Ele está respondendo para nós. Às vezes, Deus não responde de pronto, pá, agora, de repente. Não. Às vezes Ele espera. O trabalhar de Deus é maravilhoso na nossa vida.
E às vezes o esperar de Deus é o lapidar, ele está lapidando você para você receber o milagre, para você receber a bênção de Deus. Então tudo é feito na vontade dele, até a preparação do ambiente para você receber o milagre, a bênção da parte de Deus. Então, é isso aí, meu querido. Quando você ora, você está falando com Deus, você está mantendo a comunhão, essa conexão com Deus. É igual a internet, tem que ter uma conexão direta. Se cortar o cabo, no caso é a oração, você não vai conseguir falar com Deus, você não vai ouvir a Deus, porque é uma ida, um caminho de mão dupla, vai e volta. Você ora e depois Deus responde. Você busca, Deus também responde. Você clama, você pede, então, e Deus sempre dá a resposta dele, no tempo dele, mas sempre Deus responde. Então, que Deus venha abençoar você, que Deus venha derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Queria terminar essa reflexão bíblica de hoje, dizendo para você, faça como fez os discípulos, que chegou até Jesus e perguntou, Senhor, como que eu tenho que orar? Como devemos orar? Se portar diante da presença. E ele ensinou o Pai Nosso, a oração mais conhecida da face da terra, tanto para os católicos, crente, evangélico, enfim, não importa. A maioria, 99% das pessoas, conhece essa oração maravilhosa que Jesus deixou como molde, mas deixou como base, não para ficar orando daquela forma, mas apenas uma base para nós falar com Deus. Tanto é que ele deixou bem claro lá, não use de vã repetição. Não fique repetindo. Fala aquilo que você sente no seu coração e Deus do céu vai te ouvir. Oremos agradecendo a Deus pela sua vida, por essa mensagem simples, mas objetiva. Grande Deus, poderoso Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade, por esse ou essa que vai estar assistindo esse vídeo. Deus, derrama sobre ele, derrama sobre ela, derrama sobre esse moço, essa moça, esse irmão, esse jovem, essa pessoa, que às vezes está fraco, às vezes está desanimado, às vezes está sem esperança, sem fé, muitas vezes. Derrama a bênção do alto céu. Ajuda essa pessoa, Pai querido, a entender a importância da oração, a importância da busca, porque o inimigo não quer que essa pessoa, meu Pai, não quer que esse irmão, que essa irmã se aproxime do Senhor, mas o Senhor quer que esse ou essa se aproxime de ti e conte, seja confidente, conte para o Senhor qual que é o problema, porque o Senhor está pronto a dar a bênção àqueles que creem, àqueles que sabem esperar pelo Senhor. Deus abençoe esse moço, essa moça, esse jovem, esse ancião, essa pessoa, derrama suas bênçãos sobre eles, sobre a família deles. Eu agradeço o Senhor por esse vídeo, agradeço o Senhor por essas vidas, e que o Senhor venha derramar o teu poder sobre eles hoje e para todo sempre. Deus te abençoe, fique com essa orientação de Deus, né? Quando tiver sempre vontade de falar, entre no seu quarto, ajoelhe, se puder ajoelhar, senão Deus vai te ouvir do mesmo jeito, ajoelhado, sentado, deitado, mas entre no seu quarto, fale com Deus e Ele vai te responder. Que a graça do Senhor reine em seu coração. Shalom Lahema e até o próximo vídeo.